Estou aqui na base missionária EIAF, onde que tem várias escolas, várias salas, e nesse momento já começou as salas, estão os alunos, e vamos estar assim conhecendo melhor, visitando, indo nessas salas para mostrar para vocês o trabalho que é desenvolvido aqui. Ela é simbólica e eu preciso saber o que é cada um desses símbolos que aparecem ali, para eu fazer uma exegese correta do texto. Tá bem? Sim. Amém? Amém. Classe? De que turma? Os alunos da primeira turma? Então, nós agora vamos estudar a disciplina de português. É para saber o quê? Vamos recordar letras que nós já estudamos. Vamos todos preparar no quadro. Vamos. Vamos todos. Com a professora Rosa Francisca. Você está ensinando o que aí para os meninos? Qual é a matéria que você está ensinando? Pai do Senhor. A paz do Senhor. Hoje nós vamos aprender uma nova letra hoje, mas ainda estamos a recordar as letras que nós já aprendemos. Hoje as crianças estão a escrever primeiro a letra J, depois vamos aprender a letra F hoje. Mas primeiro ainda estamos a recordar a letra que eles já aprenderam, depois vamos começar a aprender a letra F. Ô, professora, você está com quantos alunos? Tem quantos alunos aqui? Hoje ainda não contei, mas a turma tem 52 alunos. 52 alunos? Sim, mas hoje não vieram todos. Ainda não contei. Tem aí faltou, lá também faltou, lá atrás. Acho que mais ou menos uns 40 estão aqui. 40. Vai até que hora a aula? A aula vai de 45 a 45 minutos, mas termina às 12h05. Às 12h05, né? Em cada 45 minutos nós temos intervalo. Essas crianças, eles moram aqui na base missionária? Não. Eles moram no bairro aqui perto. Ah, mora no bairro? Sim. Tá certo. Então, mas você mora aqui? Eu não. Moro lá na habitação. Outro bairro lá dentro. Certo, né? Sim. E como é que essas crianças, você lidar com essas crianças? Qual é a idade deles? A idade é de 6 e 7 anos. De 6 a 7 anos? Sim. Ok. Então, hoje, a aula de hoje é o que mesmo? A letra F. A letra F? Sim. Ok. Você já tem quanto tempo que você ensina? Tá aqui, trabalhando aqui? Aqui nessa escola, esse é o segundo ano. Segundo mas ano, eu né? já tenho 16 anos a ensinar. Quando é que encerra as aulas aqui? Diário? Sim, Por dia? o ano fecha? Um ano? Sim, é novembro ou dezembro? Esse ano vai até novembro. Até novembro, né? Sim. Até o final de novembro? Final de novembro. Sim, final de novembro. Final de novembro. Sim. Aí você ensina pela parte da manhã e à tarde você ensina também? Não. Não, é eu só- só ensino de manhã. Tenho Ok. uma turma. Professora, muito obrigado, viu? Obrigada. Deus abençoe a sua vida, tá? Amém. E bom trabalho. Obrigada. Tchau, foi bom conhecer vocês, viu? Pessoal, estamos em outra sala de aula. Olha aqui, já é
idades diferentes, né? São as crianças maiores que estão aqui estudando. A professora, ela está chegando, mas eles já se encontram aqui na sala de aula. Como é seu nome? E o seu nome? Omar. Como é? Omar. Omar? E o seu nome? E o seu? Nash. Ok, os nomes diferentes, viu? Os nomes aqui bem diferentes desse pessoal aqui. E o seu nome, como é que é? Amélia. Armênia? E o teu? Adelaide. É bom estudar aqui? É legal, né? E o seu nome? Ana. Você tem quantos anos? 7 anos. 6? É. E você? Isabel. Tem quantos anos? 7. Como é o nome da sua professora? Sabina. Sabrina? Sabina. Sabina? Sim. Ok. E você, como é que você se chama? Arnaldo. É? Você tem quantos irmãos? Seus irmãos, você tem quantos? 3. 3? Ok. E você, como é que você se chama? Cecília. Cecília? Ok. Tá esperando a professora, né? A professora já chegou? Mas ela vai vir. Aqui tem 15, aqui também tem 15. Esses são iguais. E aqui em cima nos numeradores são diferentes. Como que nós vamos comparar? Então, duas frações com o mesmo denominador é maior aquele que tiver o maior Estamos numerador. aqui em outra sala Neste de caso, aula, 9 e pessoal. 8, qual é maior aqui? 9. É 9. Logo, viramos Uma ensinar faixa para lá. etária maiores. Não é assim? Viramos ensinar Não para lá, tem porque cabeça duas para frações em todos. que nós temos Vocês estão vendo aí, numeradores podem e sentar aí no diferentes, chão. denominadores iguais, é maior aquele que tiver maior numerador. Enquanto que aqui é missionário. Pode levantar para cumprimentar, não? Atenção para o seu trabalho. Ensino escolar. Bom dia, Senhor e missionário. Bom dia, na paz do Senhor. Eu sou o missionário Antônio Almeida. Venho do Brasil para conhecer vocês. Que Deus assim abençoe a vida de vocês, tá? Amém. Obrigado, Senhor e missionário. Nós já vamos sentar. Graças a Deus. Amém. Esta é a professora Amélia. Entrei aqui na sala de aula. Professora Amélia, a paz do Senhor, tudo bem? Paz, como está a paz do missionário? Eu estou bem. Graças a Deus. Melhor estar aqui no meio de vocês. Estou me sentindo muito bem, tá? Obrigada. Qual é a matéria que a professora ensina para esses alunos? E a idade deles? Eu ensino todas as disciplinas: português, matemática, ciências sociais, ciências naturais, educação visual e educação musical. E a aula começa que hora e encerra que horas? O primeiro turno inicia às 7 horas e termina às 12h05. À tarde a professora ensina também à tarde? Não. Eu só termino até às 12. Então, o outro turno tem outros professores. A professora mora aqui na base missionária? Eu vivo da outra margem. Certo. Sim. Mas quant- aqui em Messica mesmo. Há quantos anos ensina? Eu estou acessivelmente 17, 18 anos. É mesmo? É. São quantos alunos? Tem quantos alunos aqui? Aqui, como há uma junção de duas turmas, mais ou menos 60 alunos. Porque a outra professora está num outro lugar a servir, a fazer outros trabalhos, né? Então acabamos dividindo metade para aqui, metade para outra turma. E me diga aí, a idade deles. A média de idade deles. Aqui tem alunos de 12 anos a 16.
Então, a matéria que a senhora ensina é o que mesmo? A matéria de hoje, Sim, a matéria de hoje está sendo o quê? então, só vou falar de comparação de frações com denominadores diferentes. Ok. Professora, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Obrigada. Foi um prazer, professora Amélia, te conhecer, tá? Obrigada, missionário. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Todos. Eles não te dão muito trabalho não, né? Pouco. Dá um pouco de trabalho, Dá um né? pouco de trabalho. Obrigada. Ok, obrigado, professora. Pessoal, estamos aqui em outra sala de aula, tá? Aqui está a professora Maria e a professora Hortência. Maravilha. Hortência, a paz do Senhor Jesus. A paz, Tudo bem? estou bem, graças a Deus. Você tem quantos alunos, Hortência? Eu tenho 11 alunos, Tem 11 alunos. sim, mas um ainda não chegou, não. Qual é a idade deles? É de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos, né? O que é que você está ensinando hoje para eles? O princípio é a palavra de Deus, que é o fundo, o alicerce que eu estou ensinando. O princípio é a palavra de Deus. A aula começou que horas? A aula Se inicia que hora? começou às 8 E termina que horas? e termina às 11h30. 11h30. É, Quanto tempo, Hortência, né, seu nome? é. Quanto tempo você ensina a eles? Você é professor aqui, na base missionária. Sim. Eu estou perguntando assim, o ano passado você ensinou? Não, Ao primeiro ano. ensino no mês de maio, dia 27. Você mora aqui na base missionária? Você reside aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Você reside aqui? Eu vivo aqui em Messica, Você vive mas sou da missão. É da missão, né? É, Ok. ok, Tá bom, Hortência. tá bem. Muito obrigado, tá? Amém. Deus abençoe a sua vida, tá? Igualmente. E ótima aula. Amém. Pessoal, estou em outro colégio nesse momento, né? Mostrando essas crianças lindas. Essas crianças que são africanas. E aqui estamos. Aqui é o professor deles, né? Ou delas aqui. É o professor Tomás. Sim, sim. Professor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, missionário. É um prazer estar aqui no meio de vocês e mostrando o trabalho de vocês para o mundo, né? O Brasil e o mundo, né? É verdade, né? Essas crianças, ela tem quantos anos? Aqui é uma faixa etária entre 10 a 11 anos de idade. De 10 a 11 anos, né? Sim. O senhor está ensinando o que hoje para elas? Hoje estou ensinando a disciplina de matemática, tendo como tema subtração de números decimais, sempre este. E que hora começou a aula? A aula começou às 8 horas, E finaliza que horas? 8h45. O senhor, há quanto tempo o senhor ensina aqui nessa sala? Nessa sala estou desde o princípio do ano, logo em janeiro. O senhor mora aqui em Messica ou aqui na base missionária? Eu vivo cá em Messica, mas no 6º bairro, a uns 3 quilômetros daqui. Ok, aí as aulas iniciam na segunda-feira, vai até que dia? Até sexta? Vai até sexta-feira. Sexta-feira, né? Sim. Tá bom, professor, muito obrigado. Obrigado. Que prazer Deus assim todo. abençoe, Deus abençoe a sua vida, tá? Obrigado, E te dê sempre sabedoria, né? Graças Para a tu Deus. ensinar essas crianças a palavra de Deus, né? E ter também os conhecimentos, né? Claro. Seculares. Tá Nós bom, querido? somos por valentes, damos também a palavra de Deus às crianças para poder saber algo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado pela atenção. Obrigado. Aqui, pessoal, já é outra sala. Estamos mostrando aqui dentro da base missionária. EAIF. E aqui temos aqui a professora deles, né? A paz do Senhor. Paz. O nome da professora? Elma Ricardo. Qual é a idade de seus alunos? A idade compreende os seus 10 anos a 14. A senhora hoje, professora, está ensinando qual matéria para eles? Agora estamos a tratar de leitura e interpretação do texto, de um texto poético, Eu Nasci em Moçambique. A aula começou que horas? A aula iniciou às 7h45, 7h50, porque 45 foi intervalo. E vai até que horas?
8h35 já tinha. Finaliza que horas? 8h35. 8h35, né? Sim, só que agora ainda não estou com... Pronto, já está com 8h41. Sim, ainda não estou com... Muito obrigado. Tenham boa aula, né? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, criança. Deus abençoe. Olha eles aí, ó. Felizes e alegres e educados. Quem está educando é a professora. Seu nome mesmo que você falou? Thelma Ricardo. Thelma? Ricardo. Ricardo. Obrigado. Outra sala de aula. São várias salas. São várias salas de aula. E aqui eles... Cheguei, ficaram todos em silêncio, né? Ninguém falou nada, só com os olhos fritos para a câmera. E aqui, pessoal, muita gente, se a gente for juntar todos, dá uma quantidade bem grande de alunos, né? E aqui é a professora deles. Professora, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Estou bem, na graça de Deus. Nas graças de Deus, né? Sim. Como é o nome da professora? Dulce Fernando Chongo. Qual é a idade de seus alunos? De 11 a 14 anos. De 11 a 14 anos. Sim. A professora hoje está ensinando qual é a matéria? Comparação de frações com denominadores diferentes. Ok. Começou que hora a aula? A aula começa às 7. Às 7? Termina que horas? Termina provavelmente 7h45, mas como são dois tempos, termina 8h35. 8h35. Sim. Ok, professora. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, estamos aqui com a nossa irmã Karine, que é esposa do pastor, presidente dessa instituição. Pastora, posso falar assim, ou missionária? Missionária. É um prazer muito grande eu estar aqui junto com vocês, tá? Vendo toda essa estrutura da missão EIAF. Visitei várias as salas, né? Os alunos ali nas salas, os professores, professoras ensinando e tudo baseado pela palavra de Deus. E eu estive numa sala e uma das professoras foi a senhora. A senhora é a diretora. Isso. De todas... Eu sou a diretora... Da parte de ensino. Eu sou a diretora do Centro de Treinamento de Obreiros, que é a escola bíblica, na verdade. A senhora estava ensinando o que ali? A escola bíblica, que é o Centro de Treinamento de Obreiros, ele tem 20 disciplinas, 19 teóricas e uma prática, né? Que os alunos vão colocar em prática o que aprenderam. Eu sou professora de 3 delas. Sou professora de Antigo Testamento, Pentateuco, História do Antigo Testamento, e sou professora de Hermenêutica. E eu estava dando aula de Hermenêutica. São quantos alunos? Essa turma nós temos 23 alunos. A gente oscila entre mais de 20, sempre mais de 20, até já tivemos 35, assim, o máximo, no limite que a gente pode receber. Porque o centro é um curso em regime de internato, os alunos vêm e ficam aqui durante 3 meses, moram aqui na instituição, né? Dormem, comem, vivem aqui. E durante toda a semana eles têm outras atividades além de aula. Eles têm aula em turnos, né? E tem trabalho prático, tem evangelismo, tem o trabalho com os idosos, que o senhor inclusive pregou no nosso trabalho que nós temos com pessoas idosas, né? Tem o trabalho com as crianças, enfim. E os alunos da escola bíblica, eles estão envolvidos, porque eles estão sendo treinados para ser obreiros. Quando eles retornam para suas igrejas, eles vão colocar em prática aquilo que aprenderam. Esses alunos são daqui da comunidade, aqui da região, ou vêm de outras localidades? Moçambique tem 10 províncias, né? 10 estados seria. E nós temos alunos de todas as províncias de Moçambique, desde o extremo sul, que é Maputo, até o extremo norte, que é Cabo Delgado, Niassa, Nampula, a região centro. Nós temos alunos de todas as províncias aqui, eles vêm de todas as províncias para estudar conosco. E então vocês, como eu estou entendendo, vocês recebem pessoas de várias igrejas, várias denominações? Sim, todas as denominações. E qual é o período do curso? Qual é o tempo? Nós temos 2 cursos por ano. Nós temos o primeiro curso, começa em fevereiro e termina em maio. Fim de fevereiro termina fim de maio. Aí nós temos o período de recesso para reorganizar novamente. E depois temos outro curso que começa em julho
e vai terminar agora em outubro. As pessoas que estão nos assistindo podem ter uma curiosidade, uma pergunta para fazer. Paga alguma taxa? Tem alguma coisa assim que paga? Sim, os alunos pagam 1.500 meticais, que equivale aproximadamente a R$150 para os 3 meses de curso. Mas na verdade esses 1.500 meticais que eles pagam não cobrem todas as despesas, porque alimentar 23, 25, 30 pessoas todos os dias com mata-bicho, que é o café da manhã, né? Mata-bicho, almoço e janta. E os módulos que a gente produz para eles poderem estudar. Os professores, nenhum professor aqui é remunerado, mesmo que seja um nacional. Nós temos aqui uma média de 15 professores, entre missionários e obreiros locais. Inclusive, pastor que é da Assembleia de Deus local aqui, ele é o pastor da igreja e está cooperando conosco desde que nós chegamos aqui. E ele nunca foi remunerado. É extremamente um trabalho voluntário. Sim. Então, como você está falando, eles têm o café da manhã, almoço, janta e hospedagem, dormida. Sim. Pagando apenas 1.500 meticais. Que em real, 3 a meses. moeda brasileira Isso. fica em torno de quanto? Depende do câmbio, né? Mas aproximadamente isso, 150, menos que 150 reais para os 3 meses. E eles são jovens, tem pessoas que têm família? A maioria é jovem, né? São obreiros, pessoas que os pastores estão contando com eles para fazerem a obra. Mas tem também muitos pastores. Nós já tivemos aqui, recebemos pastores que são pastores nacionais da igreja, da denominação, a nível de todo Moçambique. Como se ele fosse um pastor presidente da igreja do Brasil, vamos supor. Então ele é pastor, presidente da igreja dele aqui a nível de Moçambique. Depois que o pastor vem, faz o curso, ele retorna. Na maioria das vezes acontece isso. Ele começa a enviar os obreiros dele para serem treinados aqui. Nesses 27 anos que estamos cá fazendo esse trabalho, nós já treinamos mais de 1.500 obreiros. Hoje são pastores. Estão fazendo a obra. Fazendo a obra de Deus. Muitos já começaram, tinham somente uma igreja, hoje já tem 11, 12 outras igrejas, frutos daquela igreja que ele começou depois de ter feito o curso aqui. Eu tive em outras salas, né? Com crianças e adolescentes. É a nossa escola primária. A escola primária Ebenezer. É uma média assim de quantos alunos na primária? Em torno de 720 crianças. 720? Sim, 2 turnos, manhã e tarde. De 1ª a 6ª classe. A farda que eles usam, como é que é? O uniforme é produzido aqui mesmo na vila, né, local. Normalmente a calça preta, a blusa branca, a camisa branca ou um azulzinho assim. A missão ajuda assim na parte da... Na verdade, o uniforme é individual. Cada pai compra o uniforme dos filhos. Mas todo o material praticamente que a escola usa, fora os livros pedagógicos, os livros didáticos, é a missão quem mantém a escola. Todas as despesas, todo o gasto da escola é a missão. Quando termina as aulas, eles têm alguma merenda, alguma coisa? Há um tempo atrás nós tínhamos sim uma merenda escolar, né, para oferecer para as crianças. Na época que chegamos aqui, que tinha sido logo o período pós-guerra, de fato a necessidade era muito grande. Nós tínhamos crianças que desmaiavam na fila de entrada da escola, de fome. Mas, graças a Deus, esse tempo já passou, né? Melhorou consideravelmente. Hoje as crianças, às vezes, até os pais dão alguma moedinha e eles compram, né? Tem a esposa de um obreiro aqui que ela faz lanche, faz bolinho frito, faz pão assado e as crianças conseguem comprar para se alimentar. A senhora acabou de falar aí que há uns tempos atrás, né? Tinha, né? E tem pessoas que estão nos assistindo nesse momento, tá? E se alguém estiver nos assistindo, desejar no seu coração, eu sei que vocês não fazem isso, né? Mas, né, pode ter alguém, né, que está nos assistindo e fala assim, eu queria ajudar a mandar uma oferta. Vocês aceitam, né? Sim, aceitamos, sem problema nenhum. A gente só não pede, a gente só não faz campanha. Só não faz campanha? Nunca ninguém vai ouvir. Tem muita gente que nem conhece a Missão IAF, nem nunca ouviu falar na vida.
Por quê? Porque nós não divulgamos, não somos de ficar fazendo propaganda, né? A gente vem, faz o trabalho da gente, a nossa igreja que nos enviou e que nos mantém, que é a Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana, já durante todos esses anos tem nos mantido, nos sustentado fielmente, e é com esse sustento que a gente faz o trabalho. E com ofertas, né, de pessoas que nos conhecem, que sabem o trabalho que a gente faz e que nos conhecem como pessoas e confiam em ofertar para que a gente faça esse trabalho. Mas nós temos sim uma conta que é única e exclusivamente usada para a missão, fora a nossa conta pessoal, né? Que é uma conta do Banco do Brasil e que normalmente as pessoas transferem via chave Pix. Sim. Mas depois eu posso dar todas por escrito ao irmão Antônio, e o irmão Antônio pode colocar ali embaixo do vídeo. Mas se a senhora tiver aí já de mente, a senhora pode falar. Pronto. Que alguém já vai copiando agora. A conta não sei, não conheço assim de cabeça não. Certo. Mas o Pix é Costa Messica com 2 S. Costa porque é o nosso sobrenome. Sim. Messica porque aqui é a localidade de Messica. Então costamessica@hotmail.com. É o Pix vai direto para a conta da missão e todo o dinheiro que está na conta da missão é utilizado para os projetos. Tá aí, minha gente. Você tá vendo, ela acabou de falar aí que eles não têm esse costume, né, de fazer campanha, de pedir ajuda, mas se você que está nos assistindo, você sentir no coração, né, quiser contribuir com esse trabalho, é um trabalho sério, é um trabalho como você está vendo nas imagens aí, você acabou de assistir aí a sala de aula, os professores ensinando as crianças, me chamou muita atenção, missionária Karen. Eu entrei dentro de uma sala e o professor não estava na sala. E tem uma média assim de umas 25 crianças. Tudo quietinho, tudo sentado. Uns olhando os cadernos, quando eu entrei, os caras olhando para mim. Mas para um tanto de criança daquele que eu vi. Aproximadamente umas 20 a 25 crianças, com aquele silêncio. Eu não entendi. E o professor não estava na sala, né? E eles tudo esperando o professor chegar. Eu fiz algumas imagens que você acabou de assistir aí. Eu não sei quem é o professor que é professor deles, né? Mas aquilo ali me chamou a atenção, porque a senhora já foi criança, eu também já fui criança, né? Sim. E a gente tem aquele negócio da conversa um com o outro e aquela coisa. É que nem um monte de priquito, né? Priquito que tem aí no Brasil, né? Fazendo barulho, né? E eles tudo quietinho. Mas com toda certeza o professor deve ter deixado alguma tarefa, alguma atividade, ou ter dito, olha, eu vou pegar algum material, alguma coisa, vão fazendo. E eles estavam ocupados com isso. Mas eles também aprontam, também fazem barulho. Eu não sei porque eles me viram logo e eles ficaram talvez aqui, também, né? Uma pessoa eu cheguei lá cedo, né? Os projetos, né, que tem aqui na missão EIAF, né, que tem aqui implantado aqui dentro. Para a gente finalizar. É uma longa história, mas assim, resumindo, nós somos pessoas que o nosso ministério é ministério de ensino. E a gente entende que a obra missionária, ela não é feita com uma chamada específica, direcionada para um lugar. Na verdade, a chamada missionária, ela só vai ser direcionada se for algo específico de Deus. Eu quero vocês ali em tal lugar. Eu entendo que a chamada missionária, ela é ministerial. Eu tenho um ministério, não é que é meu, é a minha habilidade, é a minha aptidão, é o que Deus me deu como talento para fazer. E Deus vai me direcionar para um lugar onde o meu ministério, a minha habilidade caiba, aonde seja necessário, não é? Então, quando o Senhor nos direcionou para cá, o Senhor nos direcionou dessa maneira, sabendo que a maior necessidade aqui era a necessidade de ensino. E nós viemos para aqui especificamente para trabalhar com pessoas, para evangelizar, para discipular, para formar líderes, obreiros, porque nós entendemos a nossa visão de obra missionária é como Cristo, ele veio, treinou, preparou e deixou eles sozinhos a fazer o trabalho. Porque ninguém melhor do que eles conhecia seu próprio povo. Da mesma forma que nós entendemos que aqui, ninguém melhor do que o próprio moçambicano para liderar o seu povo, para pastorear o seu povo, para ganhar o seu povo para Jesus. Porque eles falam a língua das suas localidades. Nós temos essa dificuldade aqui em Moçambique. Para cada região que a gente vai aqui, é um dialeto completamente diferente. Eu estava pregando, precisou de um intérprete. E olha que aqui nós falamos Chimanica, mas sobe um pouquinho, uns quilômetros mais de onde estamos, aqui é Nhungui, não é? E por aí vai. É Macena, é Mandau. Então, uma variedade de dialetos que nos levaria muito tempo para, em cada localidade, você aprender o dialeto para falar. Então, a gente reúne os obreiros aqui,
os treina em português, porque português é a língua oficial de Moçambique. Nós treinamos eles em português, que também é a nossa língua, a gente consegue se comunicar com muita facilidade. E depois eles, capacitados, vão na sua própria língua, cada qual na sua região onde se encontra, desenvolver o trabalho de Deus, com muito mais facilidade do que nós. A senhora fala quantas? Línguas? Sim. Com muita dificuldade o português. Português? Eu falo inglês porque sou professora de inglês. E falo algumas coisas no dialeto daqui, porque depois de tantos anos cá, é impossível não compreender e não falar alguma coisa. Fala alguma coisinha, um bom dia, uma boa tarde. Aliás, não sei que hora que as pessoas estão nos assistindo, mas né? basta falar Rugara Eixe Jesu, que é a paz do Senhor, Moaringam Comborerei. Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, né? Não entendi nada. Mas é isso mesmo. Rugare Raixe Jesu, que é a paz do Senhor, é Shimanika, que é o mesmo Shona que se fala no Zimbábue. É o mesmo, não é parecido, é semelhante. Certo. É a língua que nós falamos aqui na nossa localidade. Sim. E Moaringam Comborerei é Deus os abençoe. Inglês aí pro pessoal agora. Inglês? Grace and peace and God bless you. A paz do Senhor e Deus os abençoe também. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é o desafio da missão EIAF? Desafios nós temos muitos em muitas áreas, né? Nós temos desafios de ter pessoas, para mim esse é o principal, de ter obreiros, porque é bíblico. A Bíblia diz que a seara é grande, ou seja, tem muito trabalho para fazer. Sim. E poucos são ceifeiros, e nós temos poucos trabalhadores. Às vezes a pessoa fala assim, poucos como vocês disseram que tem aí 15 professores. Sim, nós temos 15 professores, alguns são missionários. Além de dar aula na escola bíblica, por exemplo, nós temos a diretora da nossa escola primária, é uma missionária Patrícia, veio do Brasil, não é? Ele, o esposo também pastoreia uma igreja, uma das nossas igrejas, porque nós temos igrejas nas localidades, porque um dos lemas da missão EIAF é plantar igrejas aonde não há, aonde o evangelho ainda não chegou, e tem muitas localidades aqui que tem muitas seitas heréticas, tem muito da religião tradicional africana, mas ainda não tem uma igreja com um evangelho genuíno, e a nossa preocupação é levar esse evangelho a essas localidades, e nós precisamos de obreiros para isso, né? E muitas das vezes aqui o nacional, ele quer servir, mas ele precisa manter a sua família, e às vezes lá no mato onde ele vai, ele não tem recursos para se manter. Não é? E nós não trabalhamos com o obreiro vai ser mantido, vai ser pago por nós, porque aí nós estamos gerando funcionários do reino, e o reino de Deus ele não tem funcionários, né? O reino de Deus tem trabalhadores, tem pessoas que vão servir ao Senhor e viver daquilo, e é difícil para nós como missão, em cada lugar que a gente for plantar, não é? Plantar uma igreja ou levar o evangelho, a gente tem que pagar alguém para isso. Então, de fato, nós precisamos de obreiros voluntários, nós precisamos de missionários da Igreja do Senhor, porque me perdoe dizer aqui, irmão Antônio, às vezes, por exemplo, no Brasil, dentro da nossa realidade, há em muitas igrejas altares, né, as tribunas cheias, abarrotadas de pastores e de obreiros e de presbíteros e de pessoas que disputam a oportunidade de pregar o evangelho. Vem pra cá. Aqui você vai pregar todo dia. Aqui vai ter muito trabalho para fazer. Alma para ganhar, igreja para plantar, disciplina para ensinar, né? Tem obreiros, a gente tem 2 cursos por ano, como eu falei, e sempre tem mais do que 20 alunos em cada curso. A igreja tem que entender que o tempo é esse, o tempo da colheita. Aqui as pessoas estão muito sedentas, sabe, das coisas de Deus. E nós temos esse desafio, é um dos desafios de conseguir, né, ter pessoas para poder fazer o trabalho. Temos desafio de recursos? Sim, temos, porque para fazer a obra de Deus em todo lugar, você tem que se locomover, né, isso gera custos, e nós trabalhamos com crianças, como eu falei, não só aqui na escola primária, mas lá nas localidades, nas zonas, tem muita criança nas igrejas. Nós tivemos, como o senhor viu, na igreja que nós estávamos ali, mais de 70 crianças, numa igreja muito pequena. E nós precisamos de recursos, né, para trabalhar com as crianças, de material didático, lúdico também, sempre levando um lanche, alguma coisa, porque a maioria daquelas crianças tem muita necessidade de alimentação, enfim. Então, temos esse desafio de recursos também.
né? E enfim, desafio de expandir o reino de Deus. Entendi. 27 anos não são 27 meses. São. A senhora me falava ontem lá em sua casa, o qual eu estou hospedado na casa da missionária Karine, e a senhora me falou de algo que aconteceu que eu não sei se a senhora percebeu, eu fiquei um pouco emocionado. Sim. A senhora perdeu uma filha de 4 anos. Sim. Para a malária, né? Isso. Assim que nós chegamos aqui. 7 meses depois que nós 7 meses depois. chegado aqui. A minha filha do meio teve malária e faleceu. Os outros filhos todos também tiveram malária. O meu filho mais novo, ele parece que tinha malária por estação. Uma no verão, uma no inverno, né? Ele tinha muitas malárias por ano. Assim como o pastor Wilton também teve muitas malárias. Mas na verdade a gente não conta as malárias. A gente conta os livramentos de Deus, as vitórias que Deus deu. Meu esposo e meu filho também tiveram malárias terríveis igualmente. Meu filho teve uma malária que era considerada malária cerebral e Deus restaurou a vida dele. Então nós entendemos, e Deus falou conosco, que no caso da nossa filha, Deus tinha propósito naquilo. Você pode pensar assim, meu Deus, como é que Deus tem o propósito de levar uma família para o campo missionário e lá colher a vida da sua própria filha? Eu poderia contar aqui todo um testemunho que é muito grande sobre esse assunto, mas eu quero dizer somente uma coisa. Quando nós estávamos saindo do Brasil para vir para cá, para Moçambique, na nossa despedida, eu me lembro que as pessoas choravam muito assim, né? Aquela emoção, meu Deus, vocês vão para a África. E o pessoal pintava um quadro da África que era uma coisa terrível, terrível mesmo. As pessoas achavam que a gente vinha para cá para passar fome, para sofrer, só lembrava daquelas crianças, né, raquíticas de fome, aquela coisa toda. E muita preocupação conosco para vir. Mas Deus tinha sentado uma paz e uma alegria tão grande no meu coração de ter sido escolhida por Deus para fazer essa obra, que eu ria. As pessoas me abraçavam, se despedindo e chorando, e eu estava tão feliz, tão alegre de estar vindo, que eu ria. E ria mesmo, me dava aquela crise de riso. E as pessoas, missionário, como é que você pode rir numa situação como essa? E as pessoas me falavam, né? Vocês estão deixando uma igreja, na época nós pastoreávamos no Cruzeiro, e era o segundo maior setor de Feira de Santana, uma igreja grande, boa de trabalhar, sabe? Uma bênção para nós. E nós tínhamos tudo, sabe? Os irmãos realmente demonstravam esse amor, esse cuidado para conosco. Éramos assim, tínhamos uma vida confortável. E as pessoas falavam, né? Deixar tudo isso, como se isso fosse assim, nossa, agora a gente está bem, não vai para lugar nenhum. E abrir mão de tudo isso e renunciar. E eu no meu coração dizia, Senhor, não há nada de difícil para eu renunciar. Sabe? Abrir mão disso, do conforto, de qualquer coisa que seja. Eu tinha dito isso a Deus em segredo. E eu disse, Senhor, não há nada que é difícil para mim. Me lembro de uma frase do missionário Charles Studd, que foi missionário na África, e ele dizia, nenhum sacrifício é demais para mim, para que eu possa fazer para Deus, visto que Deus sacrificou dando o seu único filho em amor a nós. E eu me lembrava disso e aceitei isso no meu coração. Quando eu cheguei aqui em Moçambique, que faleceu a minha filha, eu me lembro que um dia eu fui atender um telefone, eu tinha que viajar 22 quilômetros para falar no telefone público, porque não tinha nada aqui na vila. E eu estava ligando para minha família, né, me comunicando com minha família no Brasil, e ao atravessar a rua, Deus veio na minha mente, né, aquela coisa assim, meu Deus, né, a minha filha faleceu aqui no campo missionário. Se eu não tivesse vindo para cá, será que isso teria acontecido? E Deus falou no meu coração, não foi você quem disse para mim que não haveria nada difícil para você renunciar por amor a mim, a minha obra? É hora de você provar isso. E aquilo veio na minha mente com tanta força, que ali mesmo, era um horário assim de meio-dia, um sol quente montônio, um sol quente na cabeça. E eu parei ali, tinha atravessado, era praça, eu parei ali na praça, no meio da praça, e falei ao Senhor, se antes, Deus, eu não tinha nada que era difícil para renunciar para o Senhor, muito mais agora. E não há nada mesmo, Deus, que seja difícil para eu poder renunciar, em função de te servir, de fazer da tua obra. E pronto.
Depois disso, acabou. De fato, não há nada difícil para mim. Nada mesmo. Eu me lembro que eu orei pelo meu esposo uma noite. Ele estava com uma malária muito terrível. Ele delirava de febre. Já tinha tomado medicamento e não passava. E eu me ajoelhei do lado da cama e comecei a orar por ele, pela vida dele. E dormi ali ajoelhada. Quando eu acordei, já de madrugada, o dia clareando, eu estava com as pernas dormentes. Então eu sentei assim em cima das pernas, até deitei no chão para que eu conseguisse me levantar novamente. E já levantei depois, porque já era de manhã e fui fazer as coisas da casa. E ele se levantou depois e eu chamei ele para vir tomar um café e comer alguma coisa antes de sair. E ele se levantou como se nunca na vida dele Glória a Deus. ele tivesse tido uma malária. Deus seja louvado. E Deus falou para mim, Deus disse para mim daquela forma: quando eu tenho um propósito, nada nem ninguém vai impedir que o meu propósito seja cumprido. Mas eu sou o Deus que cuido de vocês. E pronto, acabou. Descansei no Senhor. Amém. Glória a Deus. Então tá aí, pessoal, nos assistindo, né? Deus assim abençoe a sua vida. Amém. Gente, ore pela irmã Karine, seu esposo. 27 anos aqui fazendo esse trabalho. É uma missão que é voltada para o ensino da palavra de Deus. E daqui está saindo obreiros, homens e mulheres, né? Para anunciar as boas-vindas do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço. Amém.